Olá, bem-vindos ao nosso curso de Fundamentos de Física 2 para licenciatura em Matemática. Eu sou a professora Sânzia e vou acompanhar vocês durante esse semestre. Bem, vou começar fazendo uma breve apresentação de minha pessoa. Sou bacharel em Física pela UFRN, onde fiz também um mestrado e um doutorado, certo? Com um estágio no Observatório de Genebra, na Suíça. Tanto o mestrado quanto o doutorado foram feitos na área de astrofísica estelar, que é a ciência que estuda a física das estrelas, ok? Depois disso, desde 2012, fiz 2 pós-doutorados, um lá na UFRN, onde também fazia aulas, e outro na PUC do Chile, tendo terminado agora em agosto do ano passado, quando passei no concurso para professor adjunto desta universidade, e estou no CETEC desde outubro. Bem, esse curso de Fundamentos de Física 2 tem por objetivo apresentar a vocês, estudantes, uma visão geral da eletrostática, da eletrodinâmica e do eletromagnetismo. Ao final do curso, nós vamos também falar um pouco sobre a natureza eletromagnética da onda de luz. Tudo isso será feito com aplicações práticas e exemplos do nosso cotidiano. Para começar o nosso curso, eu sugiro que vocês pensem na seguinte pergunta: que aparelhos e componentes elétricos e eletrônicos vocês utilizam e conhecem no dia a dia de vocês? Certo? Parem um instante a videoaula e escrevam em uma folha de papel com lápis o máximo de aparelhos e componentes elétricos e eletrônicos que vocês conhecem e utilizam. Feito isso, vocês vão perceber que existe uma diversidade desses aparelhos e componentes e que podemos separá-los em diversas categorias, como é o caso daqueles que produzem aquecimento, que são os que chamamos resistivos. Existem também os que produzem movimento, são os motores elétricos, aquelas fontes de energia elétrica, certo? Os elementos de sistemas de comunicação e informação, os diodos e transistores, que eu creio que vocês já ouviram falar, e também os componentes elétricos e eletrônicos, que todos já utilizaram alguma vez. Bem, parem um pouco e agora separem aquela lista que vocês fizeram nessas categorias, certo? Bem, feito isso, vocês vão ver que o primeiro grupo, certo? O que produz aquecimento dos aparelhos resistivos, a gente pode incluir aí o chuveiro elétrico, os fusíveis, as lâmpadas e uma série de outros que com certeza estão na lista que vocês fizeram. Com esse tipo de instrumento, a gente pode estudar os conceitos físicos do eletromagnetismo, como a tensão, a corrente elétrica, a potência, a resistência elétrica. Da mesma forma, nós podemos seguir, observar o grupo dos aparelhos e componentes que produzem movimento, que são os motores elétricos, onde está, por exemplo, o liquidificador, e ver aí que a gente tem o estudo do efeito magnético da corrente elétrica, da força magnética, da lei de Ampère e da lei de Biot-Savart. Tudo isso a gente vai ver nas nossas próximas aulas. A mesma coisa podemos fazer com as fontes de energia elétrica, por exemplo, a pilha, a bateria, os geradores de corrente contínua, são exemplos de coisas onde podemos estudar os conceitos do processo de separação de cargas, certo? Através de reações químicas. E também aparelhos e componentes onde podemos estudar as propriedades da carga elétrica. Com respeito aos elementos de sistemas de comunicação e informação, nós temos rádio, TV, o microfone, a antena. São todos exemplos de onde podemos estabelecer o conceito de campo elétrico e de campo magnético na matéria. E também do campo eletromagnético no espaço, que serão temas também do nosso curso. O caso dos diodos e transistores, do LED, são casos em que a gente tem um modelo quântico da matéria e da corrente elétrica, que não faz parte da ementa da nossa disciplina, mas quem estiver interessado pode buscar conhecer um pouco mais sobre isso, que é bastante interessante. Os componentes elétricos e eletrônicos, certo? Voltímetro, amperímetro, ohmímetro, motor de indução, transformador, o sistema de ignição de um automóvel, tudo isso vai nos servir como exemplos para a aplicação dos conceitos como a lei de Ampère, a força de Lorentz, a lei de Faraday, a lei de Gauss, e tudo isso nós vamos aprender nesse curso.
Enfim, todas as propriedades da matéria, na escala do tamanho dos seres humanos, elas são devidas às interações elétricas. E todas as forças percebidas e sentidas por nós vai ter uma origem elétrica. Claro, exceção da força-peso, que vocês aprenderam lá em Física 1, tem origem gravitacional. Então, todos os efeitos eletromagnéticos estão de algum modo relacionados às propriedades da carga elétrica, certo? Mas, afinal de contas, o que é a carga elétrica? Infelizmente, a teoria do eletromagnetismo não vai nos dar essa resposta. Não vai nos dizer, a carga elétrica é isto. Vai nos dizer, a carga elétrica se comporta de tal maneira. E assim, a gente vai poder inferir, poder criar um conceito a partir disto para a carga elétrica. E lembrando, não vai existir carga se não existe carga sem campo. Bem, retornando ao nosso curso, nós temos que a nossa meta é composta de seis capítulos na nossa apostila, certo? E nós faremos 2 avaliações presenciais. A primeira será sobre carga elétrica e campo elétrico, tema da nossa próxima aula, potencial elétrico e capacitores e dielétricos. Aí faremos a primeira avaliação. Já a segunda será sobre corrente elétrica, magnetismo e ondas eletromagnéticas. Para aqueles que farão a prova final, os temas serão carga elétrica e campo elétrico, magnetismo e ondas eletromagnéticas. Segue aqui uma bibliografia complementar que é indicada para aqueles que se interessam para aprender um pouco mais sobre os temas que estão na nossa apostila e também que necessitem de uma ajuda complementar para resolver os exercícios e tarefas que vão estar disponíveis no ABA para vocês. É isso, bons estudos, sejam bem-vindos ao nosso curso e até a próxima aula.